Antes de começar com a palavra, eu também tenho um pouquinho de testemunho para contar desse tempo. É muito interessante, né? É uma outra cultura no nosso Brasil. A gente vê um menininho na rua vendendo pacotinho de bala lá por R$2. Aí a gente começa a fazer as contas. É nada. E você começa a perceber que o dinheiro não tem valor. Que, na verdade, é aquilo que a gente carrega, né? Eu perguntou, você está indo numa igreja, rapaz? E ele disse, sim, eu vou numa. E eu falei, essa é boa, pode ir. Essa a gente conhece aqui do projeto, pode ir que é boa. A gente teve esse encontro com esse morador de rua no começo também. Estava na frente desse templo de Salomão. E ele estava cantando músicas. Eu falei, conhece um louvor também, moço? E ele falou, conheço. E começou a cantar um louvor para nós. E aí ele contou rapidinho a história. Os pais, avós, todo mundo crente, mas primeiro tiveram uma vida não fácil, né? Mãe era bruxa, o avô era bruxo, levavam eles para lá sempre nesses centros. Mas Deus, ele falou, Deus mudou a história da minha família. Eu falei, o que você está fazendo aqui ainda? E ele disse, estou desviado. Eu falei, volta para Jesus, volta para Deus. Nós estávamos no shopping, no centro da comida ali, e uma moça que trabalhava lá, na faxina, encontrou o Emanuel lá e ela falou, vocês são crentes, né? São evangélicos? Ele disse sim. E aí eu fui conversar rapidinho com ela ainda. Ela disse, pois é, eu também ia. Mas aí conheci o pastor da igreja, nós nos conhecemos, noivamos e ele me traiu. E isso acabou com toda a minha perspectiva de igreja, de Deus, e ela não queria mais saber de nada. Eu falei, volta para Jesus. Jesus, homens, eles nos decepcionam, mas Jesus não decepciona. Amém. Volta para ele vai fazer. Oramos juntos lá, e é tão gostoso. O brasileiro, ele conhece Jesus. Ele já esteve numa igreja e ele tem uma vozinha que ora por eles. A Alemanha é um outro país, né? A gente conhece, às vezes, não vou chamar de dureza, mas não tem esse encontro com Deus ainda. E nós podemos ser luz aqui. Mas que também o nosso Brasil aprenda, né, a se voltar para Jesus. Às vezes são situações tão pequenas que afastam, mas que a gente possa sempre estar lembrando que Jesus é por nós. Amém? Amém. Então vamos orar ainda por essa palavra. Jesus, abençoamos, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, nos ensine a entendermos aquilo que o Senhor já nos explicou durante toda essa palavra. Hoje queremos, de Gênesis a Apocalipse, reconhecer mais uma vez o Teu poder, a Tua glória, saber o Rei que nós temos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da palavra hoje é as coroas do Rei. Essas coroas, elas representam uma promessa que Deus deu para nós desde o começo da Bíblia. E nós queremos ver um pouquinho sobre isso hoje. A verdade é que essa história de rei, ela não parece ser algo muito próximo de nós. Porque a gente não vive num país, né, que tem essa monarquia e não temos um rei. E rei parece que é coisa de antigamente, né, desses castelos ou desses outros países por perto. Mas se você ler a Bíblia rapidamente, você vai perceber que reis, que coroa, tem muito a ver com a nossa história. Tudo isso começa na história de Abraão. Um dia Deus visita Abraão e ele diz para Abraão, faz uma promessa, ele fala, você terá muitos descendentes, eu vou fazer de você uma grande nação. E essa parte a gente conhece, né? Abraão já é mais velho e não tem filhos ainda, mas Deus ainda fala mais uma coisa depois disso. Deus diz, e haverá entre os seus descendentes reis. Haverá reis entre seus descendentes. Eu não sei se Abraão conseguiu entender logo o que Deus está querendo dizer aqui, mas a Bíblia diz que os outros povos, eles tinham reis. Mas aqui ele diz, você terá reis em seus descendentes. Depois, mais tarde, a gente lê sobre Isaac, Deus repete essa promessa. E aí, mais uma vez em Jacó, o neto de Abraão, que é um descendente de Abraão. Deus também aparece para Jacó e diz, eu vou fazer de você um grande povo. E entre os seus descendentes haverá reis. Não é uma promessa nova que Deus está dando para agora para Jacó. Ele só está lembrando, uma promessa eu fiz para o teu avô lá atrás. E essa promessa vai se cumprir. Eu só estou te lembrando que essa promessa existe. E ela continua valendo. Quando Jacó já é mais velho, bem velho, quase morrendo, ele chama os seus filhos, né, junto para ele, os seus descendentes, e ele ainda quer dar uma palavra de bênção para eles. Isso a gente lê em Gênesis 49, ele começa abençoando o mais velho até o mais novo. E para cada um deles ele tem uma bênção diferente.
E para a bênção que ele tem para Judá, é bem interessante. A gente lê isso no versículo 8. Lá diz, Judá, meu filho, é um leão novo. Né? Essa expressão, leão de Judá. Está dizendo aqui, meu filho é um leão novo. O cetro é esse bastão que o rei carrega, que mostra autoridade, mostra poder, né? E ele diz, esse cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Essa ainda é a bênção que Jacó está dando para o seu filho Judá. Se Abraão talvez não tinha entendido essa história toda de reis, imagina Judá agora, né? Porque ele está falando aqui sobre um bastão de autoridade e até aqui tudo bem, mas aí ele fala de amarrar o potro na videira, o jumentinho a uma videira seleta. Jumentinho, a gente sabe, não é sinal de poder. Não é autoridade, não é animal para um rei, não combina, né? Um jumentinho amarrado numa arvorezinha. Isso não combina, não tem pompa, não tem majestade. E até é bem humilhante pensar numa imagem dessas. Um rei entrando do lado de uma jumentinha. Mas nós conhecemos a história e nós sabemos que Deus está falando para Judá aqui algo muito especial. Até aqui, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó ainda não tinham rei. Os outros, a Bíblia diz que os outros povos tinham reis, mas não esse povo. E quando o povo de Deus está sendo então liderado por juízes, por profetas, eles vêm até Samuel e eles dizem, nós também queremos um rei. Queremos ser iguais aos outros povos que têm um rei. E Deus diz para Samuel, pode ouvir o que eles estão falando, pode fazer, eu vou dar um rei a eles. E Deus leva Saul até esse profeta Samuel e diz, é esse, pode ungir ele. Esse que eu escolhi para ser o rei para o povo. O povo faz grande festa, se alegra, porque esse rei tem cara de rei, né? Um homem alto, a Bíblia diz que ele era até uma cabeça maior do que os outros. Isso sim é majestoso, isso mostra poder. E esse poder sobe a cabeça de Saul. Ele se acha melhor que Deus, ele desobedece à ordem de Deus. Ele começa bem, né? Mas com a desobediência, e a Bíblia fala sobre ciúme que ele tem de um rapazinho chamado Davi. Faz Deus se voltar contra ele e tira esse posto de rei de Saul. E fala para Samuel, eu escolhi um outro para o lugar de Saul. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. E quem é esse homem segundo o coração de Deus? Davi. E de onde vem Davi? Ele é descendente de qual tribo? Rubem, Simeão, Levi? Não. Ele é descendente da tribo de Judá, filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá. Isso é a Bíblia. A Bíblia é um livro bem contado de histórias que começa lá em Abraão e que completa a promessa que ele fez anos atrás. Esses homens todos já tinham morrido, mas eles nunca viram um descendente deles virar rei. Mas a promessa de Deus não morre mesmo quando homens morrem. Ainda virá um rei que será honrado por todas as nações. O tempo passa, mas não as promessas de Deus. Aí chegamos em Mateus. Mateus, a gente lê da genealogia de Jesus. E o primeiro versículo, aquele que a gente geralmente pula, né, vai direto para o próximo capítulo. O primeiro versículo do Novo Testamento em Mateus diz, esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, o descendente de Davi e de Abraão. Se eu for olhar agora a história dos meus antepassados, eu acredito que eu chego lá pela 4ª, 5ª geração, talvez. Mas esse livro, ele apresenta exatas 42 gerações, desde Abraão até Jesus Cristo. Essa aqui em Mateus é a genealogia por parte de José. No livro de Lucas também tem uma genealogia de Jesus. E ali é por parte de Maria. E essas duas genealogias vêm de Davi. Vem de 2 filhos de Davi. Jesus era o filho de Davi 2 vezes. 2 vezes filho do rei. E esse Jesus, filho de Davi, ele deixa o seu trono no céu. Ele deixa o seu trono, ele deixa a sua coroa. Aqui na terra, quando ele vem, ele não é visto como rei. Porque rei tem que ter pompa, rei tem que ter majestade. Mas ele não, ele era humilde, ele era simples. Não buscava glória,
Ele não ficava tentando agradar todo mundo como um rei faz. Não havia glória nele, não havia beleza nele. E Isaías já tinha profetizado isso. No capítulo 53, 2, ela diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura nele. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Esse não era o rei que eles estavam esperando. João Batista tinha dito: eu estou aqui, trago uma mensagem, mas depois de mim vem alguém que é maior que eu. E aí quando ele apresenta Jesus, eles olham e falam: isso aqui não é maior que você. Isso aqui, não, eu achei que agora vinha, você estava preparando para que agora viria o rei. Mas isso aqui não tem cara de rei. Isso aqui não é o que a gente estava esperando. E a Bíblia fala que os fariseus perguntavam para Jesus: quando virá o reino de Deus? Eles estavam interessados o tempo inteiro. Eu quero saber, quando é que vem esse rei? Nós estamos esperando e tem gente falando que é esse o Jesus que era para ser o rei. Mas isso aqui não está com cara de reino. Está tudo muito fraquinho isso aqui. Não tem ninguém nos libertando dos romanos. E esse Jesus não pode ser aquele que nós estamos esperando há tanto tempo. Não é isso, não pode ser só isso. E aí chega o tempo de Jesus salvar o mundo. Não salvar eles dos romanos, como eles queriam, mas para salvar eles deles mesmos, salvar eles dos seus pecados. E antes de entrar em Jerusalém, Jesus pede para os discípulos para que eles tragam um jumentinho. O filho de Judá, descendente de Davi, conhecedor da palavra que tinha sobre ele, sabe o que precisava se cumprir antes. Mateus 21, 4 diz: isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Jesus monta nesse jumento. Alguns da multidão reconhecem ele como rei. Alguns entendem que esse era o rei que havia sido, proclamado antes. Mas, como eles haviam dito, não com a aparência que o rei primeiro precisaria padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. Quando os fariseus falaram, esse é o reino que virá, Jesus mesmo falou que primeiro precisaria padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. Eles estenderam as capas, eles espalharam ramos que eles tinham cortado das árvores, e iam à frente de Jesus e atrás de Jesus e começavam a gritar: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe o rei de Israel. Mas esse rei primeiro precisava padecer e ser rejeitado por essa geração. E ele é levado a Pilatos. Pilatos não encontra nada de errado nele, para que ele seja condenado. Mas o povo o rejeita. E ele pede para que ele seja crucificado. Pilatos tenta mais uma vez e ele fala: eu não vejo nada de errado nele. Ele não fez nada para que fosse condenado à morte. E o povo dizia cada vez mais alto: crucifica, crucifica. E Pilatos fala para o povo: é para eu mandar crucificar o rei de vocês? Ele sabia quem ele ia condenar. E os principais sacerdotes respondem: não temos outro rei, senão o César. Eles levam Jesus. E essa é uma hora difícil para Jesus, quando eles começam a brincar com ele, dessa figura de rei que ele está tendo. Mateus 27, 28 diz: e tirando suas vestes, o cobriram com uma capa vermelha. E fazendo uma coroa de espinhos, o puseram na sua cabeça. Em sua mão direita, colocaram um bastão. Ajoelhando diante dele, começaram a caçoar dele, dizendo: viva o rei dos judeus. Cuspiam nele, pegavam um bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. E em seguida o levaram para o crucificarem. Nessa hora, Pilatos mandou colocar uma placa sobre a cruz de Jesus. E lá dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A Bíblia diz que muitos dos judeus leram essa placa, está escrito em aramaico, latim e grego. E os chefes dos sacerdotes dos judeus, eles disseram para Pilatos: não escreva o rei dos judeus, diga: ele disse que era o rei dos judeus.
E Pilatos vem e fala: o que está escrito, está escrito. Mesmo na maior humilhação que Jesus passou, Jesus foi reconhecido. Nem lá puderam mentir sobre ele. Ele era, ele é e ele sempre será o rei dos judeus. A sexta-feira para Jesus foi uma sexta-feira de muita humilhação. O domingo foi um dia de glória, um dia de muita glória. Na sexta-feira não havia beleza nele. Não havia nada na aparência dele que nos atraísse para que o desejássemos. Os nossos pecados pesaram sobre ele. A humilhação dele foi a nossa salvação. Essa coroa foi a nossa salvação. Mas o dia de domingo foi um dia de glória, um dia de renovo, de cumprir essa promessa que Deus tinha dado. Deus ressuscita o seu filho, o rei que veio sobre o jumento, ele ressuscitou. E ele virá numa glória ainda maior. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou essa coroa de ouro. Ele veio sem honra, veio sem coroa, recebeu uma coroa de espinhos que nós colocamos na cabeça dele. Mas ele voltará em glória. Ele está ao lado do Pai. Por amor a nós, ele aceitou essa coroa, que era para ser minha e sua. Nós que merecíamos ela. Mas ao contrário, ele ainda preparou uma mais bonita para nós. E para terminar essa história de Gênesis e Apocalipse, Deus fala no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, ele diz: eis que venho sem demora. Guarda você o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus tomou a coroa que nós merecíamos, ele colocou uma coroa de ouro em nós. E ele diz: guarda o que você tem, só não perde isso. Nós um dia vamos reinar com ele. Um dia, um reino que não é deste mundo. Mas que a gente possa lembrar que nós somos filhos dessa promessa. Nós somos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, de Judá. Nós somos a descendência de Jesus. É tão bom saber que, mesmo no nosso dia a dia, quando as coisas às vezes parecem difíceis, às vezes são coisas maiores, outras coisas menores, a gente lembrar que tem uma história toda contada sobre nós. Às vezes a gente fica preso aos nossos problemas, nossas dificuldades, ao nosso dia a dia. E a gente esquece de um livro que conta de Gênesis até Apocalipse. Da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Aleluia. O mundo lá fora está perdido. Eles não sabem de onde vieram e nem para onde vão. E muito menos o que estão fazendo aqui agora. Estão correndo atrás de busca por essa resposta. E nós temos essa palavra de Deus, nós temos uma genealogia, nós temos uma história sobre a nossa vida. E é tão bom saber que nós não estamos aqui por acaso e que não vai terminar por acaso tudo isso. Nós temos um Deus que conta essa história adiante e nós vamos viver até o final. Mas ele diz: só segura essa coroa que você tem, não perca. Não perca aquilo que Deus já te deu. Não troque isso por nada. Amém? Obrigado, Jesus. Queremos te agradecer, porque essa é a tua verdade e nós aceitamos a tua verdade. O mundo lá fora, ou mesmo as nossas emoções, os nossos pensamentos, tantas vezes nos falam bem outra coisa. Como se estivéssemos perdidos aqui, como se estivéssemos à toa aqui, simplesmente tentando sobreviver, enquanto a tua palavra nos mostra o quão especial nós somos, essa geração eleita, sacerdócio real. Senhor, é tanto que o Senhor investiu para nós, para que a gente viva um dia só sem a tua presença, sem percebermos quem nós somos de verdade. Pai, nos perdoa, Senhor, quando a gente só murmura, reclama, quando o nosso dia a dia parece tão pesado. Senhor, nós queremos voltar para Ti, queremos voltar para a nossa história, essa é a nossa história. O Senhor nos mostra quem nós somos e nós queremos lembrar sempre, Senhor, dessa coroa, Jesus, que o Senhor levou por nós, no nosso lugar. A nossa aparência teria que ter sido feia, Senhor, a nossa aparência é que deveria ser sangrenta, mas o Senhor Jesus tomou isso sobre nós e nos colocou novas vestes, nos lavou com o sangue de Jesus, nos deu roupas brancas e novas, somos lavados, renovados em Ti. Como é bom saber que o Senhor ainda coloca uma coroa sobre as nossas cabeças. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos cada dia nessa perspectiva, sabendo
eis que volto logo, eis que volto logo, eis que estou preparando para vocês algo especial. E nós queremos estar preparados, Senhor. Queremos ter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, nesse alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a não vendermos aquilo que nós temos por nada, Senhor. Que a nossa fé esteja firmada em Ti, que a gente não seja desses que caiam para um lado e para o outro, mas sejamos firmes, Senhor, nas Tuas promessas. Essa promessa vale e o Senhor ainda vai ser muito honrado como Rei, Senhor Jesus. Nós ainda vamos Te honrar muito, Senhor, e queremos fazer isso cada vez mais. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Somos tão gratos, Senhor, somos gratos pela Páscoa, somos gratos, Senhor, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Isso faz toda a diferença na segunda, na terça, na quarta, quinta e sexta. É tão bom saber que esse Jesus ressurreto, esse Jesus que agora está à direita do Pai, intercedendo e preparando morada para nós, está lá pronto, de beleza, de uma grande beleza, e esperando, Senhor, até essa hora que vamos nos encontrar. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda a Tua igreja a ser achada fiel. Abençoa-nos, Senhor, por causa do Teu nome, por causa da promessa que o Senhor nos deu. Nos agarramos a ela, Senhor, e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.